Programa Família Forte, pedindo espaço para entrar onde você estiver, querendo que você tenha atenção conosco. Ele vai te fazer pensar hoje sobre família, sobre tema relevante que nós vamos postar para você daqui a pouquinho. E nós estamos hoje aqui com duas pessoas especiais, são referenciais no mundo evangélico e aqui para todos nós. É o pastor Antônio de Jesus e o pastor Valdivino Rosa. São dois homens de Deus que começaram a vida na adolescência, se conheceram, né, na Assembleia de Deus, se conheceram e cresceram e trabalharam no ministério, né, na igreja e na juventude e por aí espalharam o amor de Deus, tudo que eles conheciam. Mas nós vamos falar com eles sobre família, né? O nosso programa é família e como que eles foram também construídos e como eles construíram as famílias deles. E você vai aprender muito aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Antônio de Jesus. A paz do Senhor, e desejo que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse sobre o coração de todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, levando-vos paz, orientação divina e uma viva e gloriosa esperança em Deus. Amém. A paz do Senhor, pastor Valdivino. Mas eu tenho uma coisa para dizer um pouquinho mais do pastor Valdivino Rosa. Ele é meu pai também, né? Amém. A paz. Desejo cumprimentar todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso tem sido para mim e para minha família motivo de muito contentamento ter oportunidade de dizer a paz do Senhor. Porque essa paz que nós transmitimos, ela veio de Deus. E porque ela veio de Deus, ela trouxe para mim e para a família que eu consegui constituir através da vontade de Deus, família forte, é porque nós servimos ao Senhor, nosso Deus. Verdade, é interessante. Ontem nós estávamos ouvindo uma palavra na igreja e o pastor falou algo muito importante, que na família é onde que nós conseguimos ter a paz, né? É na família onde a gente consegue ter o amor, a esperança e principalmente a presença de Deus, que traz esses três aspectos. Mas eu tô achando interessante, cara telespectador, realmente eu estou emocionado, porque eu estou vendo aqui duas referências de família, né? São dois homens de Deus que venceram e que nós nos sentimos imensamente honrados de tê-los aqui conosco, demonstrando que vale a pena, né, pastor Antônio de Jesus? Uma família é o lugar da bênção e da transformação e da proteção de Deus, né? A família realmente é o fundamento de toda a sociedade. O sucesso ou insucesso das gerações são a partir da família. Eu tenho esse prazer de ter sido constituído numa família, nos moldes que a Bíblia diz, através da repetição da lei, em Deuteronômio 6, de 6 a 7, estas palavras que hoje te ordeno, isso para os pais, estarão no teu coração. Se estiver no coração, você pode falar delas aos filhos, intimando-os ao deitar ou levantar, nas viagens, em quaisquer lugares, para que a família seja o sucesso daquela geração. O senhor falando sobre isso me faz lembrar como as famílias hoje, né, não têm passado esse ensinamento para os filhos. E vocês são de uma geração que eu sou fruto dessa geração, né? Vocês são de uma geração que conseguiram passar, né, a alegria que eu via o meu pai, né, o meu avô e as pessoas passando da palavra de Deus para nós. E a gente tinha aquele respeito, aquele temor a Deus também, e daí surge o amor aos pais, né? Surgiu. Pastora Lívia, inclusive, sua família, que eu tive a honra de conhecer, os principais, desde os avós, pastor saudoso Guilhermino e a sua saudosa avó Maruca. E tive a experiência de conviver com eles. Era um pregador que ele falava de Jesus. Ele não era pastor, mas ele era um verdadeiro pastor, porque onde quer que ele estivesse, ele era querido, ele era solicitado. Espontâneo, né? Espontâneo. E ainda me lembro muito bem que ele expressava a palavra de Deus com esse sorriso que você comenta, pastor.
Amém. É muito gostoso a gente saber que Deus permite, né? Essa bênção vem de geração em geração. E, seu Valdivino, o que o senhor acha dessa questão hoje? O que está faltando nos dias de hoje, né? Para essa nova geração, a minha, a que veio depois da minha, para a gente poder caminhar nessa mesma vitória. Interessante, viu, pastor Luiz? Pastor Luiz, pastora Lívia e pastor Antônio. Vocês, os três, são para mim troféus. Obrigado. Vocês são troféus da minha vida de crente, de cristão, de servo de Deus. Quando eu os vejo, eu sinto que, principalmente a Lívia, por ser minha filha, então ela é o resultado, como ela mesma disse, de uma família organizada, fortemente servindo a Deus. E porque a família que a antecedeu servia a Deus, que sou eu, sua mãe, seus avós, então hoje vocês são nosso troféu. E que troféus são esses tão importantes? Porque não são a família do nosso tempo não se reunia como hoje. E um dá as costas para o pai para apreciar o que está na televisão e às vezes é até desagradável o que está passando, o filme que estão assistindo. Por causa pavor, o terror. A família não parava, cada um para ficar olhando só para o celular, mas tinha prazer de olhar para os olhos das pessoas, cumprimentá-los. Isso foi criado com muita reverência. Tinha um prazer de fazer o culto doméstico pela manhã no lar. É verdade. Cantava hinos, lia a Bíblia, oravam em conjunto. E sempre havia uma palavra de admoestação para a família. Nós fomos criados nesse modelo. Parece que hoje os pais têm até um pouco de medo de admoestar os filhos. Parece que... Será que tem algum medo de perder? O que é que acontece? Né? Olha, para começar que não sei se foi influência da falta dessa ética na própria educação, que começar a dizer para uma família mais odierna, esse negócio de Senhor não existe. Senhor é só Deus, mas Deus é Senhor com S maiúsculo. Mas nós somos senhores pais com S minúsculo. Esse desrespeito, né? Hoje, né, as pessoas não falam isso mesmo. Ah, não, pai. Não, nem pai hoje nem falou, né, o seu João? Você não solicita a bênção que nenhum filho naquele tempo levantava ou ia fazer uma viagem ou saía para a escola sem solicitar a bênção do pai e da mãe. Nós vamos falando muito aqui, algo muito especial, muito importante para você construir a sua família, né? Homens e mulheres de sucesso. Como o pastor Luiz perguntou, transmitindo para a sociedade que está nascendo hoje, uma das coisas importantes, a gente nunca deixou de ministrar pela manhã ou qualquer horário o culto doméstico. O pastor Antônio acabou de dizer. E a Lívia é testemunha de que desde quando, antes dela nascer, a gente já ministrava. Hoje eu estou com, depois da 8ª década de vida, eu continuo todos os dias ministrando o culto de manhã, respondendo a sua pergunta. Então, a ministração do culto em família é algo especial. E eu quero até parabenizá-lo. Isso, nós nunca deixamos de ministrar o nosso culto. A Lívia se lembra disso, na minha casa. Ele foi esquecido hoje na maioria dos lares cristãos. Na verdade, a gente vê, pastor Antônio, pastor Valdivino, que a desculpa do tempo, né, de que se corre muito, uma perda do temor de Deus, uma mudança de costumes. Esses dias, pastor Antônio e pastor Valdivino e o cara telespectador, eu vi um testemunho muito interessante de um casal que nós entrevistamos aqui. Eles contando, é o bispo Sérgio, né, e a bispa Ida da Luz para os Povos, eles contaram um caso de um casal que os filhos o chamavam por você. E aquilo ali parecia que não tinha nada a ver, e que quando eles se converteram e quando eles ganharam o coração dos filhos deles, a primeira coisa que os filhos deles passaram a fazer é chamá-los de pai, mãe e senhor e senhora. E às vezes ainda fala mais papai e mamãe. Fica mais carinhoso o trato. Isso que isso me faz... Eu
foi interessante, eu vejo muitas pessoas da idade, né, de vocês, eles chamam papai, a mamãe, o senhor mesmo fala, né, o papai. Isso é uma demonstração mesmo do carinho, do respeito, do amor. Isso é o segredo de uma família abençoada. Nós vamos ter um momento de intervalo, daqui a pouco a gente retorna, a gente continua ouvindo o pastor Antônio, o pastor Valdivino, e a gente queria que você estivesse conosco. Família Forte, o programa que veio para trazer para você o caminho da felicidade. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. O café da manhã do Jotas Café e Restaurante agora é a partir de R$ 9,90. Só R$ 9,90. Pães, tapiocas, quitandas, frutas, frios, café e leite. Café da manhã à vontade é a partir de R$ 9,90. Jotas Café e Restaurante, Avenida República do Líbano, acima da Praça Tamandaré, Setor Oeste. Estamos de volta ao programa Família Forte, trazendo para você uma discussão sobre qual é o segredo para que nós sejamos felizes em família. Nós estamos aqui com dois homens de Deus, homens que já viveram muitas coisas, referenciais da igreja, da Assembleia de Deus e que venceram. E a gente tem que correr atrás de quem venceu para perguntar, e aí, qual que é o segredo? O que a gente tem que fazer para que na nossa vida a gente possa dizer com toda a satisfação, né? É o eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que a gente pode falar, pastor Antônio de Jesus, em relação a isso? Em relação a isso, merece o melhor momento, a melhor apreciação. Me lembro ainda como, quando criança, meus pais, ou melhor, minha mãe se converteu ao Evangelho por volta de 45, não faz pouco 1945, tempo. 1945. Senão fica parecendo que é só 45, tem que botar os milhares aí. 1945, e nessa época eu já aprendi desde os 4 anos de idade a participar do culto doméstico, a dar glória a Deus na igreja, a glorificar a Jesus, a ter reverência total ao culto, tanto no lar quanto na igreja. Muito gostoso, pastor. Me lembro, meu pai, né, estava com a gente aí, nós tínhamos uma fazenda, né, na fazenda do meu avô, tinha uma igrejinha pequenininha ali, ia todos, e ali as crianças, e os peões todos que tinham na fazenda, todas as pessoas iam para aquela igrejinha, e ali, como diz, o fogo de si, a bênção de Deus sobre nós, e fomos criados. A alegria de estar na casa do Senhor vem através dos nossos pais. Só lembra disso, né, pai? E muito, vivi esse clima desde a minha mocidade. Nós nos reuníamos naquela, a gente chamava de igrejinha, cabia 30 pessoas. Não cabia mais que isso. Não, só 30 pessoas. E não tinha bancos. A gente colocou alguns bancos por causa dos idosos, mas os jovens ficavam em pé, cabia 30 pessoas. Assim, a gente orava a noite inteira naquele lugar, cantava hinos. A minha esposa, a Merilene, era jovem, menos de 20 anos de idade, então ela amanhecia o dia orando. Quando era de manhã, os olhos dela estavam vermelhos, como estão hoje os olhos da Lívia, estão vermelhos. Ela orava a noite inteira, e toda a mocidade da época. Então, levar a igreja, ou a congregação, ou os filhos aos pés do Senhor, é uma maneira de conduzi-los no caminho, de fazê-los lembrar da operação de Deus. Eu me lembro de um certo dia que a gente leu um versículo na Bíblia e os jovens, as crianças da época, perguntou como assim?
nós lemos no Salmo 23, o versículo 6, que diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então as crianças da época perguntaram, mas como que prepara uma mesa na presença do inimigo? Então ali os mais idosos, os pais da época, então ensinavam a gente a buscar a Deus, a crer, a orar, a passar uma noite em oração. Será que mocidade pensa hoje em passar uma noite em oração de joelhos? De joelho que eu falo assim, ajoelhados, não é apenas de joelho, é ajoelhados orando. Esta era uma maneira da gente. Outra coisa que eu queria colocar, pastor Antônio, para o senhor responder é o seguinte: uma das coisas que me marcou muito, eu saí de casa, eu vim para Goiás quando estava com 21 anos, e meu pai era um homem de Deus. Uma das coisas que eu vejo assim, é que muitas situações da minha vida sempre foram favoráveis e a gente não entendia por quê. E hoje eu fico vendo o poder da intercessão. Como é que a geração de vocês hoje vê essa questão da intercessão? Se é que há essa sensibilidade nas igrejas? Será que as pessoas estão despertando para a importância? Aquele texto de Ezequiel que fala de se colocar na brecha, de ser aquele que move o coração de Deus na direção da sua família. É interessante. Antes da intercessão tem que ter a participação, né? O aprendizado, a experiência com Deus. Isso nós adquirimos. E através daí a gente aprende automaticamente a ser um intercessor. Primeiro eu aprendi a servir a Deus e depois aprendi a servir o meu próximo. A começar da minha infância, da minha mocidade, aprendendo com a minha mãe, indo para as igrejas, às vezes pequenas, como a irmã disse, na casa do seu pai, na fazenda do seu pai tinha uma igrejinha. Na nossa própria sede da fazenda São Domingos, da época, era um ponto de pregação. E chegava ali pessoa com uma leita, doente, novo convertido, que antes era espírita, como o irmão Alipe e a irmã Antoninha, e chegavam ali a cavalo para participar da escola dominical, talvez com 10 ou 15 pessoas. Chegou trêmulo de malheita. E naquela hora todas as crianças choravam, todos querendo ver o irmão Alipe curado. E ele foi curado e na mesma hora batizado com o Espírito Santo. Eu fui criado dentro dessa fornalha de bênção. Coisa boa, pastor Valdino. O fogo descendo, a presença vindo e a gente cultivando na nossa vida, né, essa intimidade. Porque família a gente só consegue dar o que a gente tem. Hoje nós precisamos falar para os homens, né, principalmente porque são o cabeça das suas famílias, o que eles têm que ter de compromisso com Deus, né? Porque os pais de hoje precisam de levar os filhos a crerem que Deus opera hoje também. Como eu citei agora mesmo, aquele versículo que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos. O que quer dizer isso? Quer dizer, na hora da angústia, então os filhos ou a família é suprida. Não só com alimento para satisfazer o estômago, mas para suprir as necessidades da pessoa. Então Deus sempre tem preparado. Agora, quem é o porta-voz de Deus? Os pais. Nós somos os responsáveis a transmitir aos filhos essa confiança em Deus. Porque senão nós lemos este versículo do Salmo 23, e a gente não sabe o que quer dizer preparar uma mesa. Quer dizer, na hora da necessidade, Deus supre. E nós vimos como o pastor Luiz mesmo contou do pai dele. Ele veio para Goiânia, ele foi suprido aqui em Goiânia. Por quê? Porque o pai dele estava o apoiando lá no Rio de Janeiro, orando por ele, os pais orando por ele. E assim aconteceu comigo, aconteceu com a Lívia, aconteceu com o pastor Antônio e com todas as outras pessoas. Interessante que é por isso que a Bíblia é autêntica em afirmar através do profeta Jeremias 6,16: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele e achareis descanso para a alma.
vocês dois, né? Os dois. Meu pai perdeu a primeira esposa, o senhor também perdeu, né? A primeira esposa. Os dois constituíram uma nova família, Deus abençoou, né? E os dois tiveram filhos também nessa segunda família. E daí a gente viu que foi a mão de Deus ensinando aquilo que o senhor falou, né, pai? Sendo suprido pela presença de Deus. Eu vejo, né, através da minha família, que a perda que o senhor acompanhou também, né, pastor Antônio, isso na década de 70, e como nós somos abençoados, porque uma família que passou por uma dificuldade muito grande, né, os dois, né, os senhores, mas conseguiram ultrapassar isso com a superar com a presença de Deus. Interessante, pastora Lívia, que eu sinto que eu fui um ajudador da minha companheira preparando-a para a eternidade. Eu pergunto, será que todo esposo está ajudando a esposa para a eternidade? Porque nos momentos dificílimos da sua vida, eu era o bálsamo de consolação ao lado dela. Chorava junto. Aí Deus nos deu 4 filhos. Uma Deus já recolheu para a eternidade, mas 3 ficaram, faço questão de falar. O Eliezer de Jesus, que hoje é cantor e pastor. A Vânia César, que é psicóloga clínica e também diretora de colégio e crente. A Vanessa, que é psicóloga industrial e que dá prestação de serviço através do Sebrae em consultorias para técnicas, para um melhor relacionamento dentro das empresas, para todo esse Brasil. Isso tudo me gratifica, porque eu sei que os princípios que ela herdaram de pai e mãe, isso lhe promovem no atual momento. Estava conversando com o Luiz ontem, e falando para eles, nós conversando, né, falando assim, Deus nos colocou aqui com um objetivo, e Ele nos colocou filhos para nós ensinarmos a eles o caminho a seguir. Eu até falei, mas se a gente tivesse que encontrar com Deus agora, a gente já teria deixado frutos abençoados, né? E é o que vocês estão falando. Procuramos cultivar isso aí. Ensina teu filho, o sapientíssimo Salomão dissera. Ensina o teu filho o caminho que deve andar quando estiver pequeno. Ande juntamente com ele para a igreja, ande para a oração, ande para a visita. E quando ele crescer, quando ele se tornar adulto, ele não esquecerá jamais disso. Amém. Nós vamos ter mais um intervalo. Programa Família Forte, trazendo para nós essa presença tão gostosa de Deus, esse exemplo, esse testemunho do pastor Antônio, do pastor Valdivino, nos ensinando e nos animando. Vale a pena servir ao Senhor e vale a pena fazer da família. O café da manhã do Jotas Café e Restaurante agora é a partir de R$ 9,90. Só R$ 9,90. Pães, tapiocas, quitandas, frutas, frios, café e leite. Café da manhã à vontade é a partir de R$ 9,90. Jotas Café e Restaurante, Avenida República do Líbano, acima da Praça Tamandaré, Setor Oeste. Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Olá, estamos aqui, continuando, retornando, né, no programa Família Forte. Estamos aqui com 2 homens de Deus, referência nesse mundo evangélico, na Assembleia de Deus e em todo o nosso estado, se não dizer no Brasil, né? O pastor Antônio de Jesus e o pastor Valdivino. Nós aprendemos muito, falamos muito sobre família, como construir, como constituir uma família abençoada. E nós vamos agora, nós estamos nesse último bloco, é um bloco bem mais curto. Queria pedir ao pastor Antônio para deixar uma mensagem, né, para que os nossos telespectadores pastores pudessem ter a direção para que eles fossem felizes ao criar a família deles, ao orientar a família deles. Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois fará da sua família
um verdadeiro sucesso e terá os seus dias ampliados, tanto para a esposa quanto para os filhos, e toda geração será abençoada e fortalecida para agradar a Deus. Amém. Pastor Valdivino, se você quiser deixar a sua mensagem também. A família, a vida familiar deve ser o objetivo de todo cidadão, né? Agora, a família cristã, ela tem um compromisso, ela é comprometida com a criação dos filhos. E nós criamos os filhos, a gente criou os filhos, ou nós criamos os filhos, da melhor maneira possível, ensinando aos filhos o caminho como eles devem andar. Filhos criados por pais crentes são filhos especiais, são astros no mundo, são pregadores, como eu estou vendo aqui o casal Luiz Lívia, cujos pais são pastores, e eles foram criados na casa de Deus, servindo a Deus, e por isso hoje ele está servindo ao mundo inteiro, transmitindo esse programa de televisão para vocês. Por quê? Eles foram criados nos caminhos do Senhor, e só nos caminhos do Senhor a pessoa pode ser um astro neste mundo. Tem um versículo muito lindo na palavra de Deus que fala que a coroa dos filhos são os seus pais. Os pais também, como meu pai falou aqui, os pais sentem que os filhos são troféus. Então nós precisamos de abençoar, nós precisamos de honrar tanto os nossos pais quanto os nossos filhos. A família se sentirá muito abençoada, será abençoada se houver respeito, se houver amor. Há um tempo atrás, né, na época que eu fui criada, nós fomos ensinados a respeitar os nossos pais. E do respeito que eu tive pelo meu pai, que aqui está presente, pelos anciãos, né, que eram pais para nós também, através desse respeito, nós somos construídos e nós conseguimos amar. E eu quero agradecer a todos, né, que foram nossos antecedentes, aí, nossos antecessores. Antes do pastor Luiz, me permite só um complemento. Eu tive a oportunidade de dar uma oportunidade para meus filhos, para o Eliezer, principalmente para a Vânia, para falarem no rádio a partir de 4 anos de idade, 7 anos de idade, que eu tenho programa de rádio há 46 anos, de televisão também. E pude colocar tudo isso a favor do crescimento e fortalecimento da família. Parabéns pelo título nobre que vocês concedem a esse programa, visto e ouvido por muitos. Eu queria encerrar agradecendo também a todos e dizendo que eu vou mudar o mundo e você vai mudar o mundo, se você fizer da sua família um lugar onde a presença de Deus esteja. Esse é o projeto e é por isso que esse programa existe. Programa Família Forte, desejando que você faça o mundo ser melhor através da sua família.